Bom dia, gente. Vamos estar começando aqui mais um exercício. Vou tentar estar resolvendo ele bem rapidinho, porque ele é bem extenso. Só que ele também é bem importante porque é a respeito de uma nova parte da matéria. Então aqui, ó, só para dar uma revisada no que a gente já viu. A gente viu ali primeiro união e produto cartesiano, um pouquinho ali, sobre aquela técnica dos divisíveis. Daí ali a gente tinha visto um que a gente separava, fazia a união de alguns conjuntos que a gente criava, que a gente enumerava, tal. Daí depois a gente viu sequências, que sequências são, na realidade, arranjos com repetição, porque a ordem importa e pode haver repetição dos elementos de um conjunto. Daí depois a gente viu funções injetoras, que daí são os arranjos sem repetição, né? Depois a gente viu funções bijetoras, que na realidade são arranjos sem repetição de n elementos por tomados n a n, mais ou menos, né? Permutação de n elementos, em outras palavras. E agora a gente vai estar vendo combinação nessa parte de subconjuntos, tá bom, gente? Vamos começar com esse exercício aqui que eu vou tentar ensinar para vocês algumas coisinhas, caso vocês não saibam. E a melhor maneira de aprender aqui é praticando, né? Então, o enunciado é assim, ó. A Mega Sena é uma loteria onde são sorteados 6 dentre os números de 1 a 60, sendo todos os resultados possíveis equiprováveis. Significa que qualquer resultado dali de dentro, aleatoriamente, vai ter a mesma probabilidade de qualquer outro resultado que poderia ter saído. É mais ou menos isso aí. Daí, para cada k maior ou igual a 6, uma k aposta é uma escolha de k dentre os números de 1 a 60, e ganha-se uma loteria com uma k aposta se 6 dentre os k números que compõem esta k aposta são os sorteados. Ele ainda nos diz que uma aposta simples é uma 6 aposta. Então vamos começar aqui, ó. A gente já vai usar esse negócio de K e tudo mais, vai ficar meio confuso, mas eu vou tentar explicar. O A ele fala assim, ó, quantos são os resultados possíveis de um sorteio da Mega Sena? Então no final o que a gente tem? Olha, pegando uma folha em branco. A gente tem um conjunto dos possíveis valores, que quantos são? São os 60 primeiros inteiros positivos, são os valores que vão de 1 até 60. Daí vamos ver, ó, para uma aposta da loteria, a aposta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a aposta 6, 5, 4, 3, 2, 1 não são a mesma coisa? Diz pra mim. Claro que são. Por quê? Porque a ordem não importa. Você não precisa falar, ah, não, eu acho que o valor 24 vai ser o primeiro a ser sorteado, o 32 vai ser o segundo, o 12 vai ser o terceiro. Não é assim que a banda toca. Se você escolhe 6 elementos dentre os 60 disponíveis e esses 6 elementos são sorteados, acabou. Como a ordem não importa, o que a gente usa aqui é combinação. No caso, como a gente vai fazer aqui, ó, ele pergunta quantos são os resultados possíveis de um sorteio da Mega Sena. São sorteados 6 elementos dentre os 60. Então, quantos são os resultados possíveis? São todas as maneiras que a gente tem de escolher, a gente chama de escolher aqui nessa parte de combinação, todas as maneiras que a gente tem de escolher 6 elementos dentre os 60 do conjunto dos 60 primeiros inteiros, de maneira que esses 6 elementos escolhidos tanto faz a ordem e não pode haver repetição de elementos, né? No final é combinação 60 escolhe 6. A gente chama disso, combinação 60 escolhe 6. Ou seja, de quantas maneiras a gente pode escolher 6 elementos dentre os 60 que a gente tem ali. Também pode ser visto isso aqui como um binômio de Newton. Lembra do binômio de Newton que a gente via bastante lá na parte de indução e tal? Como é que se representa a combinação por meio do binômio de Newton? A gente fala que é simplesmente binômio de Newton 60 escolhe 6. Ou combinação 60 escolhe 6, escrito dessa maneira, também pode ser lido dessa forma. Existem muitas formas de se ler, né? Mas o principal como é que eu posso explicar? Então, você sabe que... Ele pergunta, quantos são os resultados possíveis de um sorteio da Mega Sena? Um resultado possível é uma maneira de escolher 6 elementos dentre os 60 disponíveis. Daí ele está perguntando assim, quantas maneiras eu tenho de escolher 6 elementos dentre os 60 disponíveis? Numa perspectiva onde a ordem não importa e não pode haver repetição de elementos de um mesmo conjunto, né? É combinação 60 escolhe 6. No final das contas, tanto faz se representar dessa maneira ou dessa,
A resposta é 60 fatorial sobre 60 menos 6 fatorial, 6 fatorial. Ou então, ó, para generalizar, a combinação de n elementos escolhe k, ou seja, quantas formas eu tenho de escolher k elementos dentre os n disponíveis, de maneira que a ordem não importa e não pode haver repetição. N fatorial sobre n menos k fatorial, maneiras de escolher k elementos dentre os n disponíveis. Deu para entender? Então, nesse caso, vai ser a combinação de 60 escolhe 6, que é isso aqui tudo. Que daí não precisa fazer a conta, né? Mas seria 60 vezes... Como aqui é 54 fatorial, aqui ficaria tipo 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 sobre 720, que é 6 fatorial, né? Daí você teria o número... A quantidade de respostas possíveis, digamos assim, né? A quantidade de resultados possíveis de um sorteio da Mega Sena. Que é, no final das contas, só para recapitular, a quantidade de maneiras diferentes que a gente pode escolher 6 elementos distintos dentre os 60 disponíveis, de maneira que a ordem não importa. Tá bom? Então a letrinha A está respondida. Você pode deixar simplesmente denotado assim, ó. Então aqui, ó, quantos são os resultados possíveis? 60 escolhe 6. Esses são os resultados possíveis, tá bom? Vamos pro Bzinho, que aqui vai dar um negocinho um pouco mais difícil, ó. Qual a chance de ganhar a Mega Sena com uma aposta simples? Bom, a princípio vocês sabem, né, que com uma aposta simples, então, você apostando 6 elementos ali, você vai ter uma chance de ganhar, né? Você vai ter uma chance de ganhar dentre todas as chances existentes. Então seria como se fosse uma chance de ganhar, que é com o seu jogo ali, que é 6 elementos simples, uma aposta simples, sobre a quantidade total de jogos existentes, que é 60 escolhe 6. Essa que é a probabilidade de ganhar a Mega Sena. 1 sobre... Isso aqui eu não lembro quanto é que dá, mas dá 50 milhões por aí, né? Então 1 sobre 50 milhões, mais ou menos. É tipo muito difícil de você ganhar. Tá bom, gente? Mas, ó, eu vou mostrar pra vocês uma outra maneira de vocês entenderem isso aqui, porque vai ajudar a gente a perceber aqui pros próximos, tá? Pra K aposta e pra 7 aposta. O ponto é, olha o que ele fala aqui no enunciado. Para cada K maior ou igual a 6, uma K aposta é uma escolha de K dentre os números de 1 a 60. Então, a gente tem uma 6 aposta aqui nesse nosso caso, que é uma aposta simples. Ou seja, é como se a gente estivesse pegando um subconjunto, por isso se chama subconjunto, se a gente fosse pensar na teoria dos conjuntos e tal, como se a gente estivesse pegando um subconjunto de 6 elementos dentre os 60 daqui de dentro. Quais são esses 6 elementos? Sei lá, mas eu sei que eu posso enumerar eles como sendo de 1 a 6. Porque eu sei que vão ser 6 elementos. Então aqui é como se eu tivesse o conjunto dos 6 primeiros inteiros positivos, mas não que os elementos desse conjunto vão ser necessariamente os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só porque é como se cada um desses números representasse um valor que eu tirei daqui de dentro. É uma enumeração. Então aqui, ó, vamos seguindo aqui o passo a passo, ó. Uma K aposta é uma escolha de K dentre os números de 1 a 60. A nossa aposta é uma aposta simples, então é uma 6 aposta. Escolhemos aqui, ó, pegamos um subconjunto de 6 elementos dentre os 60 daqui de dentro. Dentre os 60 desse conjunto, né? Daí o que ele fala? Olha aqui. Fica meio confuso, eu vou tentar explicar o mais claro possível, tá bom, gente? Ganha-se uma loteria com uma K aposta. No nosso caso, a gente está trabalhando com uma aposta simples, então com uma 6 aposta. Se 6 dentre os 6 números que compõem essa K aposta são sorteados. Deu para entender mais ou menos? Então aqui, ó. Para cá não vai fazer muito sentido, mas o ponto é o seguinte. É como se a gente estivesse perguntando assim, ó. De quantas maneiras eu posso escolher 6 elementos dentre os 6 elementos que eu escolhi a priori? Vocês concordam que, mesmo fazendo a conta, ou só pensando de quantas maneiras eu posso escolher 6 elementos dentre 6 elementos? Uma maneira só. Deu para entender? Então aqui, ó, eu fiz um subconjunto de 6 elementos do conjunto dos 60 primeiros inteiros positivos. E daí eu tô perguntando assim, ó. Isso aqui vai fazer mais sentido para cá a aposta, porque deve dar um valor diferente, mas eu tô perguntando, de quantas maneiras eu posso escolher 6 elementos
distintos dentre os 6 elementos que estão aqui na minha K aposta. Nesse caso é uma 6 aposta porque é uma aposta simples. Então a gente tem simplesmente 6 maneiras de escolher 6 elementos dentre os 6 elementos disponíveis. Não, perdão, a gente tem uma maneira de escolher os 6 elementos dentre os 6 elementos disponíveis no nosso subconjunto. Ficou meio confuso, né? Mas vamos para a letra C que vocês vão entender melhor, ó. Na letra C vai dar para entender melhor, eu espero. Porque ele pergunta assim, ó, quantas vezes maior a chance de ganhar com uma 7 aposta comparada com uma aposta simples? Então aqui, a gente viu que a chance de ganhar com uma aposta simples é 1, porque você tem um jogo vencedor só que pode ser. Né, você tem, tipo, uma possibilidade só de ganhar dentre todas as possibilidades existentes de se escolher 6 elementos dentre os 60 desse conjunto. De maneira que não pode haver repetição e a ordem dos elementos não importa, né? A combinação você escolhe 6. Só que agora, ir para uma 7 aposta? É como se a gente fosse pegar um subconjunto aqui, de dentro, só que dessa vez não vai ser um subconjunto que enumerado são 6 elementos. Vai ser um subconjunto que enumerado são 7 elementos. Tá bom? É o subconjunto dos 7 primeiros inteiros positivos, que na verdade são só uma enumeração para 7 valores quaisquer que você escolher dentre esses 60. Daí agora, olha aqui, vai fazer mais sentido agora, porque olha, a gente vai ganhar a loteria com essa nossa 7 aposta se 6 dentre os 7 números que compõem a nossa 7 aposta são sorteados. Então a gente vai se perguntar assim, ó, de quantas maneiras eu posso escolher 6 elementos dentre os 7 que eu marquei? Eu posso escolher de modo claro que não haja repetição entre esses 7 elementos e que a ordem não importa. Eu posso escolher combinação de 7 elementos, escolhe 6. Olha, existem. Fica complicado de botar em palavras, mas o ponto é: existem combinação de 7 elementos, escolhe 6 possibilidades de jogos de 6 números que podem ser formados a partir desses 7 que eu escolhi. Então, digamos que fossem realmente os números de 1 a 7. Eu poderia pegar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Daí, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfim, se vocês tentarem, vocês vão ver que existem combinação de 7 escolhem 6, jogos possíveis de 6 elementos dentre os 7 que a gente escolheu para marcar dentre os 60. É um negócio bem confuso, né? Última vez que eu vou tentar explicar aqui, eu juro. Tem o conjunto dos 60 primeiros inteiros positivos, que são todas as possibilidades. Você fez uma K aposta, que nesse caso aqui para essa letrinha é uma 7 aposta. Então é como se você tivesse pegado 7 elementos dentre esses 60. Daí aqui eu enumerei um subconjunto, que daí seria... Esse subconjunto aqui nada é mais do que uma enumeração dos 7 elementos que você escolheu, seja lá quais eles forem. Só que você sabe que o resultado não tem 7 elementos, ele tem 6 elementos. O resultado é para 6 elementos apenas. Então você vai ver qual a chance de eu ganhar fazendo uma 7 aposta. Primeiro você tem que pensar assim: quantas são as apostas que eu fiz escolhendo 7 elementos? É mais ou menos isso, entendeu? Então, quantas são as maneiras de eu escolher 6 elementos dentre os 7 que eu tenho disponíveis, que são os 7 que eu marquei? Eu tenho combinação de 7 elementos, escolhe 6, maneiras diferentes de realizar essa escolha dos valores. Ou seja, eu tenho combinação de 7, escolhe 6, jogos diferentes quando eu faço uma 7 aposta. Deu para entender mais ou menos qual é que é a ideia? Então, qual que é a chance de ganhar? É a quantidade de apostas que eu fiz, escolhendo 7 valores, que no caso é combinação de 7 escolhe 6, sobre a quantidade total de jogos que existem, que é combinação de 60 escolhe 6. Essa é a probabilidade de ganhar com uma K aposta. O que é esse combinação de 7 escolhe 6? Vai ficar 7 fatorial, 7 menos 6 fatorial, 6 fatorial. Isso aqui vai ser 1 fatorial, é 1 simplesmente, vai ficar 7 sobre 6 fatorial, vai ser 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Corta, é 7. Ou seja, em outras palavras, escolhendo 7 elementos dentre os 60 que você tem como opção,
né, num jogo da Mega Sena, na realidade é como se você estivesse fazendo 7 jogos de uma vez só. Por quê? Porque existem 7, escolhe 6 maneiras diferentes de você dispor esses 7 valores que você pegou dentre os 60 disponíveis em jogos de 6 elementos. Ou seja, como se você estivesse fazendo 7 jogos em um, mais ou menos isso. Então a probabilidade de você ganhar é dos 7 jogos que você escolheu, que por exemplo é esse e os outros 4 aqui que eu não vou pensar, sobre a quantidade total de jogos que existem, que é 60 escolhe 6. Ou seja, se vocês pararem para perceber, é 7 vezes maior. 7 vezes maior a chance de você ganhar com uma 7 aposta do que com uma aposta simples. Espero que não tenha ficado muito confuso. Pegando mais um papelzinho aqui, vamos para a letra D. Como é que a gente vai fazer essa letra D? Aqui é simplesmente uma generalização que a gente vai estar fazendo, onde em vez de pegar uma 6 aposta, que é uma aposta simples, ou uma 7 aposta, a gente vai estar pegando uma K aposta. Então o que seria? Novamente, é como se a gente tivesse os elementos de 1 a 60, que são os elementos disponíveis no geral para a gente selecionar, que no caso, esse daqui, né, seria o conjunto dos 60 primeiros inteiros positivos. Daí a gente vai estar pegando um subconjunto de tamanho K. Enumerando ele, vai ser um conjunto que tem os valores de 1 até K, sendo 1 até K enumerações de elementos quaisquer que a gente está pegando esse conjunto aqui de 1 a 60. Daí qual que é a probabilidade de um jogo de... Ou melhor, daí a gente tem que se perguntar, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher 6 elementos dentre os K que eu marquei? K escolhe 6. De K escolhe 6 maneiras diferentes. Eu posso escolher 6 elementos dentre os K que eu peguei. Então, quantos jogos eu estou fazendo ao mesmo tempo ao escolher K elementos? Eu estou fazendo K escolhe 6 jogos diferentes. E daí qual é a minha probabilidade de ganhar? É K escolhe 6 sobre a quantidade total de jogos possíveis, que é 60 escolhe 6. Então, se comparado com uma aposta simples, a chance da gente ganhar com uma K aposta é nada mais nada menos do que K escolhe 6 vezes maior. É um negócio super confuso, né, gente? Vamos ter exercícios mais tranquilos, vocês vão ir pegando esse negócio de conjuntos, tá? Não é um bicho de 7 cabeças também, mas eu concordo que é meio complicado essa anotação assim, tudo de cara. Vamos ver nos próximos exercícios aí, vocês vão acabar pegando, tá bom, gente? Desculpa se ficou muito confuso, mas eu espero que tenha dado pra dar uma geral, assim, no que são os conjuntos e tal. Obrigado, gente.